começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e se alguém souber onde compra a hora pro meu dia, faz favor de mandar o endereço. Oi, eu sou o Urian Carneiro e eu também estou à procura dessas horas disponíveis para compra. Ah, olha só que reza a lenda que você já tem esse produtor aí, hein? Quem dera, quem dera. Isso é o que eu mais ouvi aqui de quando eu falei que ia conversar com você, as pessoas falando, pergunta pra ele onde ele compra horas no dia. Não, mas nessa conversa vai ser bem legal e a gente vai falar bastante sobre isso. Vocês vão descobrir que não tem milagre, gente. Exatamente. Inclusive, pra gente conseguir gravar, fala aí, Urian, quanto tempo a gente não marcou, desmarcou, aí tinha um, aí o compromisso do outro. Foi corrido pra conseguir bater todos os compromissos aí. Exato. E estamos aqui num sábado à tarde gravando pra vocês verem que não é assim tão simples encaixar todos os horários, né? É bem isso mesmo. Bom, antes da gente começar o nosso papo, tô aqui para dar os recadinhos da paróquia de toda semana. Primeiro, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Segue a gente no Spotify, no SoundCloud, no Instagram, dá uns minutinhos pra Fê lá no YouTube. Assina no iTunes e dá 5 estrelinhas. Deixa um comentário. Isso é muito importante pro podcast e não custa nada. Sempre tem alguém precisando ouvir a palavra. E hoje eu tenho certeza que a gente vai dar dicas preciosas para vocês e também vai falar de novo que não existe fórmula mágica, vocês vão se sentir mais acolhidas. Todo mundo no mesmo barco, né? Eu acho que o objetivo é bem esse, né? Desmistificar e ver que estamos realmente todos no mesmo barco. Então faz o seguinte, pega esse episódio, manda lá no grupo do WhatsApp pra todo mundo que reclama que não tem tempo, vocês vão ver que tá todo mundo igual, tá todo mundo que nem, né? Número 2, estampas exclusivas. O podcast tem estampa exclusiva de camiseta e tô convidando o Uri agora pra gente fazer uma estampa junto, hein? Bora? Bora! Arranjar mais um espaço nessa agenda aí pra fazer mais uma coisa? Mais um compromisso? Bora! Eu sei que você gosta, vamos lá, mais uma. A gente tem estampa em parceria com as artesãs convidadas. A gente tem camiseta, tem baby look, tem modelo infantil e plus size, tem eco bag, tem caneca. E vou deixar um spoiler aqui que eu estou testando um novo produto. Pode ser que logo mais a gente tenha produtos novos, hein? Quem é pé de mesa, quem apoia o podcast, que é do Telegram lá, já sabe que eu estou testando. Logo mais teremos novidades. E a venda desses produtos ajudam a pagar o custo fixo do podcast. Para comprar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. Não esquece que quem apoia o podcast tem desconto. Número 3, o Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Acessa lá o apoia.se/podcast entrelaçadas. Tem apoio a partir de 5 dinheirinhos, onde você já faz parte dos melhores amigos do Instagram. E com 15 dinheirinhos, além de ser melhor amigo, você faz parte do nosso grupo exclusivo maravilhoso lá do Telegram. Lá você recebe o episódio antes de todo mundo e recebe essas novidades aí que eu falei pra vocês. De vez em quando a gente tem umas novidades, conto tudo lá pras meninas. Inclusive, elas podem fazer perguntas, ajuda a gente a fazer a pauta. A pauta de hoje foi toda feita com pergunta da galera lá do Telegram. E você pode conversar comigo, pode conversar com todo mundo que apoia, é muito bom, a gente fala bastante. Aproveita que é muito bom. O link para apoiar tá na descrição desse episódio ou lá na bio do Instagram. Muito obrigada para quem me apoia, é por vocês que este podcast continua vivo. Bom, recados dados, bora pro episódio. Vamos lá. Queria agradecer ao Urian aí para arranjar um tempinho nessa agenda para conversar comigo. Muito obrigado por ter aceitado aí esse convite e por estar aqui gravando. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra. Ah, que imagina, que é isso. Quando as pessoas falam que é uma honra, eu fico até corada. Pode ficar que merece mesmo. Ah, que ótimo. Bom, pra quem não conhece o Urian, com certeza não é do amigurumi nem do crochê, né? Não sei se vocês com certeza conhecem essa pessoa. Conta aí, pra quem não é do crochê, quem não é do amigurumi, quem é o Urian na fila do pão. Conta aí qual a sua história com artesanato, já falei que você faz crochê e tricô, né? Mas conta mais um pouquinho aí pra gente. Eu sou um apaixonado aí por todos os tipos de artesanato e uma pessoa muito otimista, que gosta muito de aprender. Então,
o meu nicho mesmo são os amigurumis, é o crochê, é o crochê tunisiano, é o tricô, e é tudo isso que vocês conseguem imaginar pela frente. E quando eu decidi que ia ser assim, eu já tinha noção de que ia ser um grande desafio, né? A gente sempre fala no mundo do empreendedorismo a importância de ter um nicho bem definido, e eu defendo sim essa fala. Mas, pra mim, é engraçado, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu falo. Sempre. Mas pra mim, eu abracei um desafio de que eu queria viver o feito à mão, sabe? Viver essa vibe gostosa do artesanato e poder levar isso para as pessoas, né, de alguma maneira que fosse, sei lá, inspiradora, divertida e que agregasse, entende? Então é isso que eu mostro lá nos meus perfis, né? No Instagram, no YouTube, enfim. É isso que eu gosto de mostrar. O meu dia a dia com o artesanato, né? O meu nicho principal, sim, é o amigurumi. E tem outros, assim, como as bolsas, que é um nicho de bolsas de crochê, que é uma coisa que eu gosto muito. Vestuários também, o crochê tunisiano é muito importante. Mas eu gosto muito de me aventurar no tricô. Agora, na semana passada, aprendi o punch needle, adorei também. Ó o perigo, ó o perigo. Aprendendo coisa nova. Exatamente. E como eu falei, né, é isso que eu gosto de mostrar no meu perfil, né? Essas diversidades e levar uma inspiração, né? E eu sempre também defendo muito, assim, uma bandeira de que quando a gente aprende algo novo, aquilo que é o nosso negócio se fortalece, né? Então, se eu aprendo uma coisa nova no macramê, de uma maneira ou de outra eu acabo aplicando nos meus amigurumis, até pegando bem esse exemplo prático mesmo. No final do ano passado eu fiz um leãozinho e a juba que eu coloquei nele veio do macramê. É uma técnicazinha do macramê. Então é bem isso, sabe? Quando tudo que você aprende, de uma forma ou de outra, em algum momento, ela vai entrar ali e vai agregar. E como é que foi que você aprendeu tudo isso? Você aprendeu o crochê, o tunisiano? Vem desde sempre? Aprendeu mais velho? Como foi? Vem desde sempre. Eu comecei no mundo do artesanato quando eu era criança, lá uns 11 anos de idade. A minha mãe me ensinou. Eu lembro que a primeira técnica que eu aprendi foi o tricotinho. Olha só. Na época nós chamávamos de rabo de gato. Rabo de gato, nossa, é mesmo. Né? E era assim com um tubinho de madeira, com preguinhos ali, bem simples, bem improvisado. E ela ensinou a gente e fizemos eu digo a gente, eu e meus irmãos, né? E primos e a piazada da família. Fizemos quilômetros de rabo de gato. Consumimos toda a linha da casa. E daí de lá pra cá a paixão esteve sempre comigo, né? Então depois eu aprendi o tricô, depois eu aprendi o crochê. Daí o tricô ficou um tempo de lado por um período bem grande, ali na adolescência mesmo, né? Depois acabei voltando e enfim. Há 16 anos atrás, quando eu entrei nesse emprego onde eu tô hoje, porque além de ser artesão, eu tenho também um outro emprego, né? Pois é, e vamos falar disso, vamos falar sobre isso. Sim, é tipo aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Meu marido tem 2 empregos. Meu marido tem 2. Eu posso falar isso daqui, eu tenho 3, 4, 5, 8 empregos aqui, porque sim. Olha... E é bem isso, né? Exato. E daí nesse emprego, eu descobri que tinha um projeto social que chama-se Tricopel, e é onde as pessoas fazem peças de artesanato, tricô, crochê, e destinam para doação em entidades carentes, né? Então, me encontrei ali, né? Me localizei nesse projeto e abracei isso como uma causa, né? Hoje eu sou o coordenador aqui da nossa região, e então já tem aí 16 anos praticamente o projeto. Uau. E é uma coisa muito, muito gostosa. Então, desde então, eu tô vivendo mesmo o artesanato no meu dia a dia. Muito bom. Então, conta pra gente aí quais são os seus 2 empregos, ou 3, ou 5. Formalmente mesmo, o meu emprego formal de carteira assinada, vamos dizer assim, eu trabalho na Copel, que é uma concessionária de energia elétrica aqui do Paraná, e eu trabalho com gestão de empresas ali, com gestão de contratos, que é uma coisa que eu gosto bastante, apesar da maioria das pessoas acharem que é muito burocrático, é uma atividade que eu gosto muito, né? Olha só. Porque tem relação com a minha formação, né? Eu sou formado em gestão de empresas, pós-graduado nessa mesma área, então é uma coisa que de fato eu gosto de fazer, além do artesanato. E eu acho que é por isso que acaba que dá tudo certo no final, porque são 2 coisas, né, que eu gosto muito de fazer. Sim. E o meu outro emprego é o artesanato, que de fato é um emprego mesmo, né? Assim, é um empenho que a gente tem aqui
nas redes sociais. Sim, não, tem gente que acha que não é um trabalho, gente, dá muito trabalho fazer artesanato, né? Sim. A gente, é só no seu tempinho livre, se você, tudo bem, pode ser um hobby, e aí tudo bem, né, aí realmente... E é muito legal. Exato, muito legal, você pode ter como um hobby, mas se você quer levar isso como uma segunda renda ou como uma primeira renda, é trabalho pra caramba, né? Trabalho sério e é puxado, porque o fazer o artesanato é a parte gostosa, é aquela parte relax. Exato. Mas tem muita coisa envolvida por trás, que é o que de fato demanda tempo da gente, né? Sim. Criação de conteúdo, programação, posts e tudo. Tudo que está envolvido por trás. Pois é, sim, muitas coisas. Mas enfim, então quer dizer que hoje você tem 2 trabalhos, aí vamos considerar 2, apesar de eu achar que o artesanato já tem uma meia dúzia ali dentro junto. Sim. Né? Mas hoje você tá home office nos 2 trabalhos, sempre foi assim, como é que é? Você saía pra trabalhar, voltava e depois fazia o seu artesanato? É que agora, como a gente tá em pandemia, pra quem tá ouvindo esse episódio num futuro, que se Deus quiser vão estar todo mundo vacinado, né? Vai ser bem melhor. Nesse futuro melhor aí que você tá ouvindo. Mas se você tá ouvindo quando ele saiu ou próximo de quando ele saiu, estamos todos confinados por aqui ainda em pandemia, né? Exatamente. Conta aí como é. Pra mim, na verdade, assim, ó, eu trabalho em home office hoje por conta da pandemia. Antes da pandemia, eu trabalhava no escritório, aqui na minha cidade mesmo, né? Eventualmente fazia muitas viagens ali, mas com a pandemia as viagens acabaram praticamente, foi uma ou outra apenas que aconteceu. Mas via de regra, o meu trabalho é no escritório, então além de tudo isso tem essa rotina do vai e vem, de um emprego pro outro, né? Exatamente. Mas aí como é que você faz então? Porque aí eu acredito que hoje, quando tá tudo no mesmo lugar, né, a gente tá em casa, acho que fica mais difícil de separar as coisas. Eu acho que quando você ia pro escritório, eu tô até vendo por mim, né? Na época que eu ia para escritório e tudo mais, parece que era mais fácil separar as coisas. Como é que você faz? Você tem horário definido para trabalhar? Você tem lugar definido, separado? Como é que é? Então, na verdade, assim, depende muito da disciplina mesmo, né? Porque para mim, eu tenho horários definidos, né? Então, o meu horário definido do emprego número 1 é das 8 às 5 da tarde, né? Das 8 da manhã às 5 da tarde. E aí o resto do dia pro emprego número 2. E a questão de lugar definido, na verdade, acaba que ficou tudo no mesmo lugar. O meu escritório hoje está dentro do meu ateliê. Então, são 2 desafios grandes, né? De saber separar as coisas e também de saber misturar as coisas. No sentido, assim, de que das 8 às 17 horas eu tenho que, apesar de estar dentro do meu ateliê, eu tenho que estar focado no meu emprego número 1. Você tem que ignorar, né? Tem que ignorar todos os fios olhando pra você. E chamando ali, aquela tesoura, chamando, a agulha, chamando. É um desafio. Esse é um desafio, né? De saber separar. E o segundo desafio é o de saber misturar. Porque depois das 5 horas da tarde, quando eu entro no meu emprego número 2 do artesanato, eu tenho que ter a disposição e a dedicação de continuar aqui dentro do ateliê e fazer o resto acontecendo. Nossa, é mesmo. Antes da pandemia, quando dava 17 horas, eu saía do escritório e vinha correndo para casa porque eu queria entrar no ateliê, né, para dar conta dos artesanatos. E hoje existe esse outro desafio de eu querer continuar aqui dentro, porque eu já passei o dia todo aqui dentro. Entendeu? Né? Não, eu super te entendo, porque eu passo o dia inteiro aqui também, às vezes eu falo, ai meu Deus do céu, eu queria sair um pouquinho, né? Não aguento mais, apesar de eu adorar tudo aqui, né? Tudo que eu faço, tudo que eu tô vendo e tal, chega uma hora que realmente você quer mudar de ares, né? É bem isso, são 2 desafios, né? Saber separar e saber misturar. Exatamente. Você não tem vontade de, às vezes, quando você tá numa reunião, aquela reunião chata, aquela reunião que podia ser um e-mail, sabe aquele meme lá? Aquela reunião que podia ser um e-mail, de puxar o crochê assim, ó, desligar a câmera, ou botar por baixo da câmera, ninguém tá vendo. Ai, quem dera, né? Quem dera. Deve dar vontade, não dá? Dá, com certeza. E esse é o desafio de separar as coisas, né? Eu não sei, eu falo aí também por mim, porque como eu não tenho, assim, um chefe, não tenho pessoas ali me olhando, é muito mais difícil separar. Mas, por exemplo, quando eu tô editando podcast, ou quando eu tô, por exemplo, focada aqui no podcast, mas eu tenho as coisas da Filó, né, o crochê pra fazer também, eu deixo longe. Uma dica que eu dou é deixa longe da mesa. Isso mesmo. Se ficar ao alcance da mão, lascou. A tentação é muito grande, de verdade. Exatamente. E aí você se perde, né? Porque aí você não consegue fazer nenhuma coisa direito, nem outra coisa direito. Não foca nem em um nem no outro, exatamente. Exatamente. Então você separa os horários mesmo. E esse seu...
emprego número 2, tem horário também? Ou aí vai que vai? Deveria, vou ser bem sincero em dizer que deveria. O problema é que eu acredito que a grande maioria de nós artesãos acaba extrapolando os limites do recomendável, vamos dizer assim, né? Sim. Eu penso assim, que o recomendável para mim, para minha realidade, né? Considerando que eu tenho o Alan, que me ajuda muito em casa, Sim. e eu sempre falo isso em todas as oportunidades que a gente fala sobre organização e rotinas, eu sempre destaco isso. Eu tenho o Alan, que me ajuda muito. Ainda assim, considerando tudo isso, eu penso que para mim o ideal seria, sei lá, no máximo 4 horas por dia. Uhum. Mas na prática, né, a gente vai até onde o sono aguenta. Exatamente. Chega uma hora que aí o corpo também não dá conta. Aí desliga, né? Aí a gente não dá conta e para. Mas Começa a se perder nas contagens de ponto ali, daí você vê, não, tá, vai me dar mais trabalho desfazer do que eu começa continuar. a embaralhar tudo, né? Você Aham. já não sabe mais o que você tá fazendo, você faz uma coisa, mas tava fazendo outra. É uma tristeza mesmo. Não, gente, tem que botar horário. Aliás, eu acho, é o que você falou lá no começo, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas botar horário pras coisas é realmente muito importante e ajuda muito a organizar tudo, né? Sim, com certeza, né? Então, fazer amigurumi, posta no feed, nos stories, você cria produto, você faz lançamento, como é que cabe tudo isso? Vou dizer que essa foi a pergunta que mais veio quando eu falei que ia falar com você. Galera, foi assim, pergunta pra ele qual é o fornecedor de horas, isso aí foi uma pergunta, tá? Vou perguntar, gente, vai que tem, né? Onde é que é esse fornecedor de horas extras aí no dia? E como é que cabe fazer tudo isso, assim? Porque a gente sabe que você é bem ativo aí nas redes, né? Sim. Tá sempre fazendo coisa, sempre com muito projeto. Como é que você faz caber? Pra ser bem sincero, assim, não existe fórmula mágica mesmo. Desculpa a decepção se alguém tava esperando algum segredo misterioso, mas acho que o único segredo mesmo é dedicação. Sabe como? Você tem que saber reconhecer os teus limites, e isso é muito pessoal, é muito de cada realidade. Então, reconhecer os teus limites e se dedicar dentro da sua realidade, né? Então, todo mundo que é mais próximo de mim sabe o quanto eu sou bem dedicado. E eu posso falar isso sem modéstia nenhuma, eu sou muito dedicado. Então, se eu falo que eu vou entregar um projeto até amanhã, é porque eu decidi que dentro da minha realidade, da minha possibilidade, eu dou conta. Então, eu tenho que fazer dar conta. Certo. Dificilmente eu perco algum prazo ou algum projeto, assim, porque eu sou muito sério nos assuntos relativos aí a trabalho. Então, se eu falei que o prazo é esse, que eu vou abraçar 2 projetos, como, por exemplo, está acontecendo nesse momento, a gente está aí com 2 e-books em andamento, né? O pessoal, quando for ouvir o podcast, já vai ter encerrado, mas tem 2 e-books em andamento, um de bolsas e um de amigurumis, e um vai terminar no prazo que começa o outro, mas eu me organizei, eu coloquei no papel e falei, não, eu dou conta. Então agora eu tô correndo, literalmente bastante, para dar conta. E vai dar certo. Mas aí você tem essa organização de colocar no papel, colocar na agenda, fazer aí as contas. Como é que conta aí pra gente? Ajuda nós, Uria. Pra mim, assim, como eu falei, isso é muito pessoal, né? Claro. Mas pra mim, dentro dos meus métodos de organização, eu gosto muito de anotar as coisas. Então eu tenho agenda, eu tenho planner, eu tenho caderninho de receitas, sabe? Quando vem uma ideia, eu corro lá e já pelo menos anoto o grosso da ideia, depois eu volto nela. Tudo na agenda, então isso me facilita muito. Mas, como eu falei, isso é muito pessoal, né? Não vim aqui para ditar uma regra e dizer o que vocês devem fazer. Não, eu tô dizendo que para mim funciona ter a agenda ali, ter tudo escrito, sabe? Você vai na agenda de papel? De papel, eu gosto, sabe? De pôr aqui na mesa, assim, bater o olho e me organizar. E até uma dica que eu dei uma vez nos stories ali, para facilitar esse processo de usar a agenda em papel, eu gosto muito de deixar tudo divertido. Então eu ponho um adesivinho e a caneta colorida, sabe? Deixa o processo mais gostoso, né? Sim. Lembrando mais uma vez, isso é muito pessoal. Cada um sabe da sua realidade, o que funciona e o que não funciona. Mas pra mim eu gosto muito, sabe? Do washi tape, o adesivo. E isso deixa... Pra mim, deixa o processo mais gostoso, entende? Pra mim, sabe o que ajuda também? Essa coisa que você falou de deixar divertido, colorido, ajuda também a fixar, né? Pra mim, não é só visualmente, eu gosto também de estar tudo bonitinho,
Não é assim uma coisa, nossa, Fernanda, que agenda bonita, não é. Mas se você começa a coloca uma cor diferente pra cada coisa, coloca um adesivo, coloca um não sei o que, isso também te ajuda, parece que, a fixar mais o que você tá fazendo. Visualmente, né? Visualmente aquilo fixa melhor, né? É igual na época da escola, lembra? Que você tinha que ficar marcar texto nas coisas, parece que vai te ajudando, facilita, né? Então eu acho que a dica seria encontre o seu método, né? Encontre o que te ajuda dentro da tua realidade. E aí vai dar certo. Você falando agora, também me veio na cabeça uma coisa que pra mim também, eu tenho essa coisa da agenda de papel, eu gosto de escrever, parece que funciona melhor pra mim, mas também eu gosto muito de usar o Google Agenda, porque ele me avisa se eu não olhei na agenda, né? Porque a agenda de papel, se você não olhar, não adianta nada, né? Uma ferramenta virtual que eu gosto muito de usar é o Trello, que é um organizador, assim, literalmente um organizador. Então, ali no Trello, eu gosto de planejar os meus conteúdos. Então, pro dia tal, o post tal, já deixo a foto salva dentro do cartãozinho, já escrevo a legenda, deixo ela pronta. Daí, no dia que precisa postar, eu vou ali e recupero. Ou até também tem outra ferramenta legal que ajuda muito em postagens, que é o Facebook Business, né? Que lá você consegue deixar, inclusive, programado já, né? Eu já sei que aquele post é para aquele dia. Então, já joga direto no Facebook Business. E ele posta no Face e no Insta, se você quiser. Olha só. Então facilita muito, né? Eu acho que a gente tem que entender a sua realidade, ver o que pode te ajudar, né? E para deixar o processo mais fácil. Então você usa o Trello, usa o Facebook. Você usa o Facebook Business? Funciona bem para você? Funciona, funciona super bem. Ah, que legal. Eu tenho muita vontade, ainda não parei para olhar, mas eu uso o Trello, é uma ótima dica mesmo. Trello é maravilhoso. Você pode, inclusive, fazer um boardzinho para cada coisa, né? Então você tem vários projetos, faz um para cada projeto, vai te ajudando a organizar, né? Dá para fazer tudo coloridinho também. Também, Eu tenho assim várias colunas, uma de para criar ideia, outra de para escrever legenda, outra de para escrever hashtags, daí outra para fotografar, para gravar, várias colunas assim. Então eu movo o cartão de acordo com o status que ele tá. Por exemplo, eu tive uma ideia de fazer um post sobre cores, sei lá. Tá. Então eu escrevo ali assim o título, escrever um post sobre cores. Daí depois, quando eu tiver um tempo, eu volto nele ali e escrevo a legenda, mudo ele para a coluna do escrever legenda. Vou lá e fotografo, mudo ele para a coluna do fotografo, sabe? Daí, como eu falei, para mim é uma ferramenta que me ajuda nesse sentido, que deixa as coisas visualmente mais fáceis de organizar e, enfim, a hora que você para fazer isso, otimiza o teu tempo. Eu acho que o grande segredo é esse, né? Super. Otimizar o tempo. Por isso que ele tem que ser de acordo com a sua realidade. Né? E você tem algum ritual, assim, pensando, terminei aqui o meu trabalho, meu job número 1, agora eu vou para o meu job número 2. Qual a primeira coisa que você faz? Você tem, eu primeiro vou olhar o meu Trello para ver as coisas que eu tenho para fazer, vou olhar a minha agenda. Você tem um ritual de organização? Ou é mesmo no feeling aí da coisa? O que vem, você vai fazendo? Eu ia dizer que eu já tive, sabe? Isso de uma forma mais, entre aspas, não é organizada, acho que eu diria metódica, sabe? Eu tinha essa questão mais metódica. Hoje é mais no sentimento, assim, mais no feeling mesmo, né? Assim, sentindo como que tá acontecendo. Se eu precisar parar um projeto de amigurumi e pegar o tunisiano no meio, não tem problema nenhum pra mim. Geralmente eu faço isso, inclusive, sabe? Tô trabalhando com uma peça de amigurumi e do lado tá ali um de tunisiano, porque a hora que eu senti que o meu processo criativo começou a baixar a energia naquele projeto, eu vou pro outro. Olha só. Pra manter, sabe, esse ritmo da energia elevada, né? Entendi. Então você vai mudando de um para outro conforme a necessidade até, sim, né? Porque sim. Se a gente fica num processo... Eu acho que, assim, ser metódico, ser organizado é muito bom. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado para isso também não tolher nossa criatividade. Né? Exatamente. Porque são dois, não vou dizer opostos, né? Mas são dois polos bem diferentes, né? O sistema metódico, que te otimiza, te organiza, e o sistema criativo, que é aquela bagunça na cabeça, né? Aquela loucura, Exato. aquela energia, assim, que vem, de repente, uma ideia de fazer um amigurumi com 3 olhos e não sei o que. Sai totalmente daquele polo do metódico, né? E vai pro polo do criativo. Então, você tem que saber equilibrar os dois ali, né? É aquela mesa, quando você tá criando, né? Tem um monte de coisa, e aí você começa aí você fala, não, pera, deixa eu pegar outra coisa aqui. Eu, pelo menos, sou bem bagunçada quando eu tô criando. O ateliê fica, assim, uma doideira. E aí,
Mas é engraçado que depois pra eu conseguir continuar trabalhando, eu preciso organizar. Eu preciso agora organizar tudo, guardar tudo no lugar, e aí beleza, agora eu vou sentar e continuar, não é assim? É bem isso mesmo. Aqui é assim também. Eu sou muito virginiano, muito organizado nesse sentido, mas ainda assim, dentro dessa minha organização, eu paro e olho e falo, cara, tá uma bagunça. Mas eu já fiz vídeo mostrando o meu ateliê e o pessoal, cara, tá super organizado. E eu não, é verdade, só que tá um caos. É verdade. Não, eu vou falar porque eu já vi, é verdade. O bagunçado dele é o meu organizado, tá? Só queria deixar claro aqui. Mas é bem isso, né? É muito pessoal, né? Sim. E eu acho assim, que desde que você consiga se entender dentro da tua realidade, da tua baguncinha ali, tá valendo, tá ótimo, né? Agora que você falou que você já foi muito metódico, o que você acha que mudou, assim? Você sentiu a necessidade de ir mudando por conta até da criatividade, dos projetos que foram vindo? Ou foi uma coisa que você não tem noção mesmo por que aconteceu? Não, eu acho que foi necessidade mesmo, no sentido de que a realidade me jogou assim na cara, ó, ou você quebra um pouco esses teus métodos rígidos, ou você não vai conseguir, né? Por conta de tantas tarefas e tantas atividades e tantos compromissos, eu pensei, não, tem que começar a abrir mão de algumas coisinhas que são chatices minhas e tocar o barco, porque senão os projetos não vão acontecer, né? Dá um exemplo aí, o que você acha que era chatice sua e que você teve que deixar aí pra poder continuar? Eu acho que vai meio que de encontro essa questão da organização. Por exemplo, antes, lá no começo, eu terminava o meu dia, né, sei lá, 11 horas da noite, vamos supor, eu parava e guardava todos os fios no lugar, cada fio na matiz de cor ali dentro da prateleira, as agulhas, tarará, a fibra dentro de um pote guardado dentro do armário, sabe, assim, umas coisinhas. Sim. Que ótimo, é legal, né, ter a sua organização, mas que nesse método ali eu tava levando, tipo, mais 20 minutos da minha noite. E daí, entende? Esses 20 minutos eu não posso, não é que tá perdendo, né? Mas hoje, dentro da minha realidade, esses 20 minutos ali vale muito. Tem muita coisa para fazer nesses 20 minutos. Então eu tive que abrir mão um pouco dessas coisinhas, assim, que para mim hoje eu enxergo que eram um pouco chatices. Do tipo assim, por que eu vou guardar a minha agulha, tirar da bancada e pôr dentro de um pote e guardar dentro do armário, se amanhã eu vou pegar nela de novo? Então deixa ali mais fácil, sabe? Abrir mão de algumas coisas, né? Você acha que, além de ser virginiano, tem a ver também com a sua formação dessa coisa de gestão? Porque eu tenho uma pós-graduação em gestão e a gente aprende muito disso, né? De método, de organização, de planilhas, de cronogramas e não sei o quê. Super concordo. Eu acho que sim, tem a ver, porque inclusive lá na faculdade e na pós também teve uma matéria chamada Organizações, Sistemas e Métodos e eu adorava, né? É claro. Então a gente realmente aprende muitas coisinhas, assim, né? Que sistematizam a rotina da gente. O que é ótimo. Sim. Falo mais uma vez, é ótimo, né? Mas é a questão do equilíbrio ali, né? Eu acho que é isso. Você tem que saber testar pra você o que funciona, né? Isso. Eu mesmo, por exemplo, tem coisa que vai terminando o dia, eu falo que eu sou movida à fotossíntese, né? Que é assim, vai o dia terminando, eu vou minando junto, assim, eu quero dormir. Eu não sou uma pessoa da noite, eu sou uma pessoa do dia. Pra mim, eu sou bem ao contrário. Olha só, tá vendo? Né? Cada um. E aí muito pessoal, E aí, né? normalmente, de sexta-feira, fim de dia, eu faço uma live no YouTube, umas 6 horas. Eu termino a live, eu simplesmente só apago a luz. Eu deixo o ateliê, assim, ó, do jeito que tiver, porque eu não consigo. É uma coisa que eu sei que se eu for fazer, eu vou fazer de mau humor. 2, eu vou fazer mal feito e vou demorar muito mais tempo do que eu levaria se eu tivesse de manhã. Então eu prefiro no dia seguinte, eu venho com a cabeça mais tranquila depois de ter tomado meu café e organizo tudo. Perfeito, então, né? Eu acho que é muito um processo de autoconhecimento mesmo, né? Assim, é você se entender, se aceitar. Super. Não tô dizendo ser desleixado, né? Mas entender a sua realidade, né? E aceitar, ó, até aqui eu consigo. Beleza? Beleza. Pronto. Exato, até porque a gente, né, na nossa eu presa, né, a gente tem que fazer tudo. E coisas que a gente não gosta muitas vezes. Inclusive. Então a gente tem que ver o que, né, tem que ver o que dá pra fazer, porque se eu tivesse alguém pra arrumar o ateliê pra mim, ia ser muito maravilhoso. Né, exatamente, mas como a gente é sozinho, é isso aí. Aliás, falando sobre tudo isso, quais são os custos, sabe, aqueles custos disso tudo, não financeiros,
Você consegue levar esse ritmo com tranquilidade? Ele te custa muito? Olha, com tranquilidade é uma palavra forte. Muito forte essa afirmação. Com tranquilidade, não. A gente, sim, tem que abrir mão de muitas coisas, né? Pensando num cenário antes da pandemia, né? Porque a pandemia é uma realidade que é um parênteses aí na nossa vida, eu espero. Mas quando era um período normal, eu senti, sim, que eu tive que abrir mão de muitas tarefas, vamos dizer, muitos encontros com amigos e familiares por conta de que eu precisava dar conta do meu negócio, né? São 2 empregos, então são 2 trabalhos sérios, que precisa de dedicação nos 2. Então eu abri muita mão de muitas jantinhas e abri mão de muitos, não vou dizer aniversários, mas assim, aquelas coisas mais casuais, sim, eu tive que abrir mão e organizar isso também, né? Naquela época eu fazia, então uma vez na semana eu vou tirar uma noite pra gente fazer alguma coisa social, né? Eu e o Alan, ou a gente saía jantar fora, ou a gente ia na casa de algum amigo, ou na casa de algum parente, mas não é aquela coisa de tipo assim, todo dia, toda noite, final do dia, se encontrar com os amigos, fazer um happy hour, não, isso eu tive que abrir mão, né? Mas faz falta? Faz falta, claro que faz, mas se eu quero levar o meu negócio de uma maneira séria, né, rentável, que funcione, que dê certo, e não só a rentabilidade, mas o fazer acontecer, né? Depende muito de abrir mão de algumas coisas, sim. Mas aí você acha que também teve custos no sentido, tipo, eu, por exemplo, eu sinto que quando eu vou além, assim, custos físicos também, né? Você não dorme direito. Com certeza. Dói aqui, dói lá, fica doente. Eu percebo, normalmente eu demoro muito pra perceber isso. Meu corpo me fala antes, que é quando eu caio de cama de doente mesmo. Assim. Que daí já passou do limite, né? Exatamente. Como é com você? Eu acho que é a mesma situação, assim, né? É o autoconhecimento, né? Que a gente tá aí desenvolvendo todos os dias. Aos poucos a gente começa a se conhecer melhor e entender os limites. Mas geralmente a gente ultrapassa o limite e o corpo avisa, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Graças a Deus nada muito grave, mas já aconteceu de eu ficar com dor num braço, assim, uma semana, porque eu extrapolei num dia, entende? Naquele dia eu peguei aquele projeto, eu tava super empolgado e envolvido com aquilo, eu falei, não, eu quero terminar, e sei lá, não lembro, mas fui até as 3 da manhã, por exemplo, naquele projeto, terminei. Depois que eu terminei aquele projeto, eu fiquei uma semana sem poder fazer mais nada. Então a gente acha assim, tô fazendo uma grande coisa, né? Indo até as 3 da manhã. Mas aí eu fiquei uma semana sem poder trabalhar. Então, na verdade, foi a maior burrice que eu fiz. Exato. A gente precisa se conhecer, precisa entender os limites, os avisos, né? Que o nosso corpo dá pra gente. Eu acho que é muito experiência mesmo. Por isso, gente, vocês estão ouvindo esse podcast, ouve a gente. A gente tá a voz da experiência aqui que tá falando com vocês. Porque é isso, né? Só depois que você passa por isso que você vai falar, puta, que burrice que eu fiz. Eu pensei, nossa, tô fazendo um baita negócio. Vou terminar essa peça e amanhã eu posso começar outra. Exatamente. Cara, uma semana eu fiquei sem trabalhar, uma semana. Caramba. Pois é, no final das contas, quando você vai fazer as contas, não deu certo, não né? bateu. Era melhor ter parado, feito um pouquinho todo dia. Se eu tivesse parado às 11 da noite daquele dia, eu iria consumir metade do outro dia seguinte, mas aí eu seguiria a minha rotina normal, né? Mas não. Insisti, fui além, exagerei, não ouvi o meu corpo me avisando. Por isso que eu acho que essa dica que a gente deu lá, né, no começo, falando sobre organização e botar horários também é muito importante, né? Exatamente. Mas sabe uma coisa muito interessante? Eu tava lendo um livro, eu ganhei um livro de aniversário de uma amiga. Ai, meu Deus, não vou lembrar o nome do livro, mas depois eu posso botar nos stories lá pra quem tiver interessado. Mas é um livro sobre corrida. E ele tava falando sobre como ele não gosta de dar toda a energia dele na corrida, tem que deixar um pouquinho pro dia seguinte. Exatamente. Porque se você esgota tudo num dia, no dia Acabou. seguinte parece que não tem mais. Pois é. E eu achei isso tão maravilhoso de levar pra vida, né? Do tipo, perfeito, olha, se você der tudo de você hoje, não vai sobrar nada de você amanhã. Então guarda um pouco, né, dessa energia aí pra amanhã. E aí amanhã você continua, assim, você consegue estender um pouco e não se machucar, no caso aí, né? Quando a gente trabalha muito com o corpo. E isso daí é bem dia a dia, é bem um dia após o outro, se conhecendo seus limites, entendendo a sua realidade e aceitando isso. Voltando nesse exemplo aí da peça, eu não quis aceitar que meu limite era lá 11 horas da noite, pus uma venda no olho, fui até as 3 da manhã
e paguei o preço por isso, né? Então a gente precisa entender e aceitar a nossa realidade, né? E pegando esse gancho da realidade, é uma coisa assim que eu gosto sempre de ressaltar, né? As pessoas, as mulheres principalmente que são mães e artesãs, né? Entendam essa realidade, né? Entendam e aceitem que não é a mesma disponibilidade de tempo, né? Eu reconheço isso e admiro muito todas vocês que estão aí ouvindo, de coração eu falo isso. Porque a gente automaticamente, é do ser humano isso, a gente quer se comparar uns com os outros, né? Eu olho a Fernanda e falo, nossa, a Fernanda fez uma peça ali, ó, em 2 dias, e eu tô aqui no 3º dia, tô na metade. Mas calma, né? Qual que é a sua realidade? Nenhum ser humano é igual ao outro, ninguém tem uma rotina igual a do outro. Então, o segredo, a chave de tudo é o autoconhecimento, é você saber a tua realidade e aceitar ela. E, claro, fazer o melhor possível dentro disso, né? Exatamente. Aliás, você puxou um gancho muito interessante que eu queria deixar aqui registrado, que eu ainda vou fazer um episódio especial sobre maternidade e empreendedorismo, porque eu sei... Maravilhoso. Eu não sou mãe também, não tenho essa realidade aqui em casa, mas tenho muitas amigas mães e tenho muita gente aí que eu conheço, que eu sei que gera muito... É outra realidade de verdade, assim, o trabalho fica triplicado, não é nem dobrado, né? A gente fala que não é 2 empregos, é 3, 4, 5 empregos mesmo daí, né? Com certeza. E dedicação 24 horas, não é dedicação 8 horas por dia, né? Não dá pra botar horário nesse caso, né? Nesse caso não tem horários, né? Exato. Então é uma outra realidade. Exatamente. E além de ser mulher, que a gente sabe que já tá implícito aí um monte de coisa, ainda ser mãe, a gente sabe realmente, então a gente tá falando aqui de uma realidade privilegiada, Sim. né? Eu realmente, por vários motivos, né? Não tô dizendo que eu sou privilegiada por não ter filhos, gente. Calma, né? Foi uma escolha. Mas uma privilegiada no sentido de eu tenho um companheiro também que é super, 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 super compreensivo, né? Inclusive, no sábado à tarde, tô aqui gravando, tá tudo bem, ele tá super bem com isso, né? Que ajuda muito em casa, que faz muito em casa. Então, a gente sabe que a gente tá também nessa realidade privilegiada. Mas com certeza eu vou fazer um episódio aqui só. Estou falando aí com uma pessoa maravilhosa. Logo mais aí teremos novidades. Vamos fazer um episódio só sobre isso. Maravilha. Porém, ainda assim, eu sei que a gente tem muita coisa pra ajudar aqui, né? Com certeza, com certeza. E aí, conta pra mim. Procrastinação é uma coisa que você tem que lidar? Como é que você lida com isso? Ou você não tem Não, isso? tem sim. Todo mundo tem, né? E, como eu falei, é muito, assim, de dedicação, né? Tudo que tá relacionado ao trabalho, aos meus 2 empregos, assim, eu sou muito sério nesse ponto. Que eu acho que também vem a louca dos signos, né? Vem muito do meu signo, do meu ascendente, que é Capricórnio. Então, são 2 signos ali fortes, né? Nessa questão da dedicação e do empenho. E eu sou muito focado nesse ponto, assim. Quando eu sinto que tá acontecendo, porque acontece com todo mundo... Sim. Eu ponho os pés no chão de volta e falo, ó, ou você vai fazer isso agora, ou você vai ter que abrir mão de alguma outra coisa depois. Eu falo, não, melhor fazer agora. Tipo assim, não, pensando bem, é meio que lidar com aquela criança interna, né? Ó, ou você vai fazer isso agora, ou você vai ter que deixar de ir, sei lá, não vai ganhar o lanche depois. Eu falo, não, melhor fazer agora. Então é muito de trazer de volta para o foco, né? Porque eu acho isso, sabe? Eu acho que a procrastinação tá relacionado com a criança interior, nossa. Eu acho que eu tenho... Eu não gosto da Fernanda do futuro. Eu odeio a Fernanda do futuro, porque eu largo tudo pra Fernanda do futuro. Fernanda de amanhã vai lidar com isso. Fernanda de hoje não vai lidar. Ela que dê conta. Ela que dê conta disso amanhã eu resolvo. Ai. Não, isso é difícil. Eu falo assim, de uma maneira que se pareceu que eu lido com facilidade, não é isso, não. É difícil mesmo. O que você mais procrastina? Conta pra mim. Talvez é a parte de criação de post, sabe? O processo, né, de uma postagem. Eu gosto muito, tenho muita facilidade, assim, de aparecer nos stories, e de falar, e de fazer aquele conteúdo ao vivo, ou o conteúdo dos stories mesmo, mas sentar e escrever uma legenda, eu acho que isso eu acabo procrastinando. Isso é uma falha, assim, que eu tenho tentado trabalhar em cima disso, mas sinto que preciso de mais dedicação em busca de corrigir isso. Eu também, essa coisa de escrever pra mim, gente, é uma tristeza. Mas eu vou dar uma dica pra vocês. Temos um episódio maravilhoso com Débora Alves. Maravilhosa.
sobre legendas. Eu queria ser aquela mulher na hora de escrever legenda. Eu queria ser vários momentos. Mas na hora de escrever legenda, gente, porque tá aí uma coisa difícil pra mim, viu, gente? Escrever. Você também tem essa dificuldade? Eu tenho sim, mas eu pego muitos ensinamentos que a Débora me passou, uma grande amiga pra mim, uma tutora mesmo. Eu já fiz vários cursos com ela nesse sentido de comunicação. E sempre, eu sento para escrever uma legenda, eu busco lembrar assim, os ensinamentos dela sobre como começar uma legenda, como chamar atenção, e uso de hashtags e tudo que está envolvido em torno disso, sabe? E na hora de escrever eu paro e penso nisso. E na hora de fazer as fotos eu penso na Simone Guerreiro, que também é uma grande amiga e que tem super essa pegada, né, do visual e de comunicar através da imagem. Também pego os ensinamentos dela, mas eu digo assim que para mim o trabalho do fazer o post não é nem isso, mas é o separar um momento para fazer o post. Eu acabo não priorizando isso como deveria, né? Porque o post hoje sim, nas redes sociais é uma coisa tão importante quanto uns stories, por exemplo. Eu acho que a gente, como artesão, sempre procrastina essa parte mais burocrática, digamos assim, né? Exatamente. Porque o fazer é um negócio que a gente gosta tanto que a gente procrastina todo o resto, né? É verdade. Você tem uma agenda aí pra poder ajudar nesse sentido de, eu preciso postar tal dia, eu preciso hoje fazer peça. Na sua agenda tem esse tipo de organização também? Tem sim. Mas ainda, como eu falei, é uma dificuldade, né? É uma coisa que eu tenho melhorado, mas eu tenho sim na agenda. Por exemplo, nós vamos lançar um e-book novo. Então eu sei que pelo menos a cada 2 dias ou 3 dias eu tenho que no mínimo ter um post. Mas eu me obrigo daí em algum momento sentar e fazer isso, entende? Então eu já corro atrás e organizo. Então o método, o sistema eu já tenho, eu só preciso reaplicar para todo o resto aí, toda a minha rotina, né? Aliás, método não deve faltar, né, no seu caso, porque... Tem sempre, tá tudo. Mas eu acho que, até lembrei de uma coisa que é muito... Eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, e eu lembro que eu trabalhava num escritório pequenininho com, sei lá, éramos em 4 arquitetos, então era um escritório pequeno, a gente tinha bastante trabalho, então a gente precisava até de uma boa organização, mas aí eu lembro que eu fui fazer esse curso, né, até, enfim, uma pós-graduação, até pro meu currículo, mas eu também queria ajudar o escritório, porque eu já tava lá já fazia bastante tempo, e eu fiquei muito tentando trazer tudo que eu aprendia pro escritório, até que teve uma hora que eu descobri que não é bem assim, né, é o que a gente tava conversando. Então eu lembro que tinha ferramentas, e mais programas, e mais planilhas, e não sei o quê, e no final das contas a gente precisava de algo muito mais simples. Foi ótimo ensinamento, eu acho que conhecimento nunca é perdido, mas não era aplicar exatamente o que eu aprendi para aquilo, porque a realidade era diferente, né? Como eu falei, o segredo é fazer uma releitura disso tudo, traz para tua realidade e aplica o que é possível, né? Deve dar vontade, né? Porque eu lembro que eu dava vontade de pegar aquelas planilhas e falar, vou fazer tudo isso pro escritório, mas aí não sobrava tempo pra fazer tudo exatamente. o resto, né? Tem coisas, por exemplo, que eu gosto muito e não consigo fazer porque não se encaixa na minha realidade. Por exemplo, um controle de estoque. Porque eu tenho bastante fio aqui em casa, pelo fato de que eu trabalho com muitas técnicas, né, e com esse processo criativo, eu preciso ter as opções, né, eu preciso ter várias cores, e enfim, né, a gente precisa disso na hora da criação. Não estou dizendo que quem trabalha com encomendas, por exemplo, precisa ter todas as cores do amigurumi, não é isso. Eu digo que pra gente que trabalha com criação, é mais fácil, né, quando você bate o olho aqui nos fios e, gostei desse azul para esse projeto, por exemplo. E esse é um controle que eu não tenho. Então, se, por exemplo, eu estou fazendo uma peça ali e acabou o meu cinza, e eu vou pegar ali e não tem mais, e aí, como é que faz? Né? E já aconteceu várias vezes. Então, é um método, é uma ferramenta que eu gostaria de aplicar, que eu sei que daria super certo, mas vai me demandar um tempo que hoje não tenho disponível para isso. E tá tudo bem. Então, não dá, beleza, segue assim, né? Segue o baile. Segue o baile, né? Tem algum projeto aí na gaveta que você tem vontade de fazer, mas não dá tempo, além do seu controle aí de estoque que acabamos de ouvir? Tem, sempre tem, né? Na verdade, são vários, né? Mas um, assim, que cada vez que eu lembro dele, me dói um pouquinho por ver que o tempo tá passando e eu não tô conseguindo dedicar o tempo que eu gostaria nele, são as blusas de top-down em crochê tunisiano. Eu já fiz algumas,
meio que desenvolvendo a técnica mesmo, porque não achei nada de conteúdo. Agora já encontrei até, inclusive, mas a minha ideia era fazer a top-down, a blusa, sem costuras, sem emendas, no crochê tunisiano, sabe? Uau. Que ainda é uma técnica que eu amo de paixão, mas ainda é pouco divulgada, aqui no Brasil, pelo menos, né? Fora a gente ainda vê mais. Sim, sim. Então esse é um projeto, eu já fiz algumas top-downs, mas eu gostaria de me especializar um pouco mais para poder ensinar. Porque cada vez que eu mostro, o povo vai à loucura, todo mundo quer aprender, e eu quero ensinar, mas daí eu foco numa coisa e esse acaba ficando, sabe? Mas é um projeto que vai caminhar. Muito difícil, né? Quando a gente tem tanto projeto. Eu também tenho várias coisas que eu queria muito fazer. Como é que você escolhe qual que vai pra frente, qual que fica? Unidunit. Não, mentira. É um bom jeito, viu, gente? Vou falar que toda vez que eu tô... Mas eu só falo... Toda vez que eu tô na dúvida, meu marido, Fagner, sempre fala pra mim, ele fala, joga uma moeda. Eu falo, mas assim, a moeda que vai decidir? Ele fala, ué, você não sabe? A moeda decide, ué, caramba, alguém tem que decidir alguma coisa. É isso, né? Não, mas brincadeiras à parte, é uma questão de prioridade, né? Então, se é algum projeto de parceria, por exemplo, alguma publi, alguma coisa mais séria, assim, né? Um contrato, não, então é aquele ali que vai sair primeiro, né? Depois vem os outros projetos. Por exemplo, eu tô com um projeto das roupinhas da Amigurumi, que eu comecei acho que uns 2, 3 meses atrás. Fiz alguns conteúdos que eu quero ensinar as roupinhas sob medida, né? Então, para todo mundo poder fazer roupinhas pro amigurumi que quiser. E até para ser humano, né? Para os amigurumãos aí, né? Para criança, para adulto, enfim. E eu comecei, fiz alguns conteúdos, ensinei jardineira, ensinei a blusinha de crochê, a blusa de tunisiano, casaquinho tunisiano, alguns conteúdos. E tem outros que estão na fila aqui. Mas eu sei que esses aqui hoje não são tão prioritários quanto os projetos mais sérios, que tem contrato, né, com as empresas e as publicidades, enfim. Né? Então eu meio que priorizo nesse sentido, né? Hoje, o que precisa sair? Ah, esse daqui. Certo. Então, bora com esse e a roupinha fica ali na fila. Mas vai sair. E aí a gente ainda gosta de uns projetos bem complexos, né? Roupinhas sob medidas para amigurumi. Top-down em crochê tunisiano sem costura. Não, a cabeça, né, das pessoas criativas é assim. A gente não quer o fácil, a gente quer aquilo que é, diferente. Então Exatamente. É muito doido, que eu também tenho vários projetos aqui que só de olhar pra eles eu tenho preguiça, no sentido de é muito trabalho. Sim, e assim, quem não trabalha com criação de conteúdo, às vezes não tem noção do trabalho que é, no sentido de tem que fazer a gravação, primeiro tem que criar a peça, depois tem que pensar em gravar de uma maneira que visualmente a pessoa consiga entender e compreender, e depois são fotos e diagramação de apostila e divulgação e tudo, né? Enfim. Exato, exatamente. Aliás, essa coisa de criação aí também, de peças, conta pra gente um pouquinho como é que é seu processo criativo, no meio de tanta coisa organizada. Normalmente o processo criativo é um pouco mais desorganizado, como é que funciona o seu? Meio que daí entra ao lado daquela criança interior, sabe? Eu sento aqui na minha bancada, daí eu falo, não, agora é o momento de criar. Tiro tudo aqui de cima, literalmente arreda pro lado, põe uma folha de papel enorme e falo, tá, o que vai sair? Um amigurumi. Qual que é o tema? Sei lá, um jardim, né? Daí eu começo a pensar assim, o que seria legal? Um girassol, né? E aquilo vai nascendo na cabeça. Daí pronto, tem alguma ideia na cabeça, eu vou lá e desenho. Tento desenhar dentro dos meus rascunhos e rabiscos ali, o melhor possível, e na possibilidade no tamanho real. Porque isso me ajuda muito daí na hora de crochetar, sabe? Daí eu vou crochetando a peça e colocando ali em cima do desenho e vendo se a proporção daquilo, né, tá dentro do que eu tinha imaginado. Então é muito uma brincadeira mesmo, assim, sabe? Eu vou no Pinterest, busco inspirações, né? E sempre inspirações não do mundo do crochê. Então, por exemplo, o exemplo ali do girassol, né? Eu vou fazer um girassol, então eu não busco lá girassol de crochê ou flor de crochê de amigurumi, não. Eu jogo ali girassol, desenho infantil, ilustração, sabe? Daí vou vendo várias imagens, várias, e aquilo vai alimentando, né, o nosso criativo interno, e aí vai nascendo, né, a ideia dentro da cabeça. Depois que eu tenho desenhado, eu vou pro crochê daí. E vestuário pra mim é a mesma coisa. Muito bom. Eu meio que busco inspirações, tendências e imagens e tal, texturas, né?
pontos diferentes. E daí, depois que tá tudo meio pronto na cabeça, que eu vou executar. Bolsas, a mesma coisa. Você tem polos bem diferentes, né? Os amigurumis e as roupas, assim. Da onde veio esse interesse tão grande aí pelo vestuário também, pela moda? Eu acho que, na verdade, é porque eu vim do vestuário, né? Eu comecei fazendo lá no projeto social as peças, né? Principalmente coisas bem simples, de cachecóis bem retos. E daí fui para os gorrinhos, e daí já quis experimentar fazer uma luva, sabe? Daí aquilo foi... Aí foi. E daí no meio disso eu conheci o amigurumi, né? Que foi onde veio a paixão, né? E é legal, assim, como eu falei, né? Eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eu pego e desnicho, né? Eu tô sempre envolvido em vários nichos diferentes ali, né? Quando eu vou fazer uma bolsa, por exemplo, eu busco tendências, estudar as cores e texturas e formatos, principalmente, né? A questão das bolsas vai muito nessa observação dos formatos e, enfim, né? São fontes diferentes de inspiração, né? Então, pra gente terminar nosso papo aqui, conta aí uma dica, dê dicas para as pessoas organizarem melhor o tempo delas. Agora é aquela hora da fórmula mágica. Vai lá, Urian, conta pra gente que eu sei que tem. Vai lá. Não, cara, brincadeiras à parte, assim, se eu pudesse dar uma dica hoje, tire um tempo pra você se conhecer e entender o que serve pra você. Ah, mas eu vou investir, vou comprar uma agenda, depois não gostei, não me adaptei. Começa fazendo rascunhos, né? Pega uma folha de papel, desenha ali os dias da semana, sabe? Bem um plannerzinho. Lá no meu site tem um planner gratuito para vocês baixarem em PDF. Boa! Sabe? Tem também outras ferramentas que apoiam ali, que é controle financeiro, também gratuito, controle de encomendas. Tem um kit de apoio ao empreendedor gratuito lá para vocês baixarem. E experimenta, sabe? Experimenta essas ferramentas e sinta, perceba, vivencie essa experiência, né, do processo de organização para você conseguir sentir o que funciona para você. E aí, aplica na vida, né? E tudo bem ir mudando aos poucos também, né, gente? O que não funcionou o que funcionou hoje, pode não funcionar amanhã, e tudo bem, né? Uma coisa que é bem legal, uma dica maior, assim, vou voltar naquela questão do Trello. Experimentem, busquem conhecer, porque, olha, de verdade, é a ferramenta que eu mais gosto de trabalhar hoje. E é online e é gratuita. Então, eu tenho no computador, levo no celular, onde eu tiver eu consulto. Muito prático. Boa. Eu queria dar uma dica aqui, queria aproveitar. Na verdade, não é bem sobre organização, mas é um pouco sobre esses projetos na gaveta que a gente tava falando. Esses dias eu tava assistindo os stories da Bru, da Crochêland, e ela tava comentando, na verdade, que ela viu essa dica no perfil de alguém. Não vou lembrar de quem é, mas eu vi, foi a Bru que deu. De você tirar 15 minutos por dia pra fazer alguma coisa. Ela tava falando sobre a costura, se dedicar à costura de vestuário que ela tava fazendo. Ela tava fazendo uma saia. E aí eu falei, caraca, 15 minutos só e tal. Mas aí depois eu parei pra pensar, 15 minutos por dia, né? Quando você junta no final da semana, você já fez alguma coisa. E aí eu comecei... É quase 2 horas, Exatamente. E aí eu comecei a fazer isso. Eu tenho um chale aqui, quem acompanha meus stories e até o podcast sabe do chale que eu tô fazendo da minha avó. Um chale que minha avó faz ainda, né, para as crianças que nascem, da família, dos amigos e tal, e eu queria muito aprender a fazer, e minha avó me ensinou e eu tô aqui fazendo, só que é um chale daqueles gigantes, né, com um fio fino e tal, então tá levando uma eternidade pra fazer, até porque eu tô fazendo super pouco. É aquele projeto que é pra fazer sem pressa, né? Exato, só que tava, assim, parado, porque eu nunca tinha tempo pra parar pra fazer. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer 15 minutos todo dia. Menino, tá andando o negócio agora? Olha só. Então, e a gente fica naquela expectativa de, não, eu vou esperar sobrar um tempo na minha agenda pra começar a fazer esse projeto, Exato. Porque ele é trabalhoso. Aí você nunca vai fazer, né? O fato, a verdade é essa, você nunca vai fazer. Então, ou você tira esses 15 minutinhos ali que parece ser pouco, mas pelo menos faz um pouquinho por dia, ou nunca vai sair. Exatamente. Então, gente, sinto lhe informar, mas não existe fórmula mágica. Seguramos você até o final do programa Não para existe. dizer que não existe. E as dicas da semana? Urian, me conta, ainda sobra tempo para assistir Netflix? Sempre sobra, né? A Netflix é tão importante quanto o crochê. Tá na agenda Tá também, na agenda. tá lá, tem um dia separado. Conta aí, o que você tá assistindo, o que você tá lendo. A dica que eu vou dar do Netflix aí é até um clichê,
Mas a gente começou a assistir o Game of Thrones. Que, como eu falei, é clichê, porque todo mundo já assistiu. E nós demoramos bastante para começar a assistir, não sei o motivo, mas tinha uma coisa que impedia, assim, aquela coisa. E a gente gosta muito de ficção, eu digo a gente, eu e o Alan, né? Harry Potter, Senhor dos Anéis, O Hobbit, adoramos esse estilo de ficção. E daí um dia eu falei pro Alan, poxa, por que a gente nunca conseguiu parar e assistir o Game of Thrones que todo mundo fala que é legal? Daí ele falou, sabe, vamos tentar. Assistimos o primeiro episódio, não gostamos. Daí ficou ali mais uns 3, 4 meses sem assistir. Eu falei, não, vamos tentar, vamos se esforçar pelo menos uns 4 episódios. Aí o negócio engrenou de vez, assim, e é muito gostoso, é muito legal e também muito inspirador, né? A gente vê muitas coisas e cores e texturas que servem muito para o nosso processo criativo, né? Sim. Eu acho, assim, que toda essa questão da ficção, do mundo da ficção, da fantasia, pra gente do Amigurumi, principalmente, é muito inspirador, né? Tem um livro que eu comecei a ler e acabei deixando, não terminei de ler ainda, que é 100 Anos de Solidão, que é muito gostoso, muito da fantasia, assim, de detalhes, de tudo tem detalhezinhos, aquele lugar, aquele vento, sabe? Tudo em detalhes, assim, que isso, pra mim, pelo menos, é muito gostoso, que vai alimentando, assim, as ideias, né, do processo criativo. Já assistiu todo o Game of Thrones? Ou tá no processo ainda? Não, estamos nos finalmente, ali, na 6ª temporada já. Eu comecei, vou dizer que Game of Thrones é um negócio que a gente começou a assistir, eu e o Fagner, e a gente assistiu a primeira temporada, gostou muito, só que a gente assistiu bem quando começou também, a gente começou assistindo junto quando lançou. Aí, a pessoa aqui, o marido, resolveu ler todos os livros. E aí ele leu todos os livros. E aí temos todos os livros aqui, um dia eu ainda vou ler. Aí a gente começou a assistir a 2ª temporada. E aí a pessoa começou a ficar comparando. Sim, é automático, né? A série. E aí a gente parou de assistir porque não dava, não deu. Não dá. Ou você primeiro assiste e depois lê, ou você não consegue. É igual Harry Potter, né? Exatamente. E todos os demais, né? Nossa, se você for exatamente. desse mundo da fantasia, assim, se você lê primeiro o livro, sempre é muito mais rico. Porque envolve o teu processo criativo, né? O teu processo imaginário. Você lê o livro de uma maneira e visualiza tudo aquilo de uma maneira e eu visualizo de outra, né? Então não dá. Mas no caso, acho que do Game of Thrones foi até que eles mudaram mesmo algumas coisas. E aí o Fagner ficava às vezes... Porque sempre muda, né? Enfim, não vou dizer que não. Sempre muda, Sempre muda. E aí ele ficava lá implicando com o negócio. É meio frustrante daí, na verdade. Aí eu falei, deixa pra lá, não vamos assistir isso aí, um dia eu pego pra assistir. Então eu só assisti a primeira temporada, não posso dizer muito sobre. Eu gostei da primeira temporada. Não, então eu te recomendo, insista mais um pouco, porque tá uma delícia. Vou ver, quem sabe. A gente tá meio sem série mesmo, inclusive sem série, sem filme, porque eu venho aqui toda semana dar dica. É difícil, viu, gente? Ter que... Sim. É meu trabalho isso, é meu trabalho. Eu tenho que assistir porque é meu trabalho. Sou obrigada. Sou obrigada, mas eu vou dar uma dica aqui de uma série que eu comecei a assistir essa semana na Netflix. É uma série documental da Netflix, eu não terminei ainda, mas eu gostei muito, que chama Histórias de Vestir. Estávamos falando aqui sobre roupas. Achei bem interessante. O primeiro episódio não é o melhor, vou dizer que eu comecei a gostar mais depois que eu assisti o segundo, o terceiro. Eu acho que são 8 episódios de 30 minutinhos, então, e é aquela série que dá pra você assistir enquanto você tá fazendo crochê, sabe? Não precisa super prestar atenção e tal, porque é uma série documental, então ele conta histórias das roupas, as pessoas contam histórias das roupas delas. Muito legal. E tem enquanto as pessoas estão contando, rola uma animaçãozinha ou um stop motion. Gente, é muito bonito, assim, essa parte foi a parte que eu mais gostei. E as histórias são bem interessantes, tem histórias melhores, histórias piores, óbvio, né? Mas eu acho que vale muito, ainda não terminei, mas é baseado em um livro. Essa autora escreveu 2 livros que chamam Histórias de Vestir também, se eu não me engano. E aí eles fizeram essa série aí da Netflix. É novidade, saiu faz pouco tempo. Deixo a dica aí pra vocês, acho que vocês vão gostar. Vale a pena. Legal, eu vou assistir sim. Bom, Uriel, muito obrigada
obrigada por ter aceitado aí o meu convite, por ter arranjado um tempinho na sua agenda pra gente conversar. Conta aí pras pessoas seu Instagram, seu YouTube, pra todo mundo que ainda não te segue poder te seguir. Legal. Então, o meu Instagram é @amigurian. Aliás, que nome maravilhoso, hein? Queria deixar um parênteses aqui, eu adoro esse seu nome. Inclusive, quem criou foi o Alan, né? Quando a gente começou o negócio ali, tava, que nome escolher, né? Eu queria alguma coisa do amigurumi. E ele, faz amigurian. Eu falei, perfeito. E olha nasceu. só. Eu amei, eu acho muito bom. Muito legal, né? Muito bom. E daí no YouTube ele tá lá como Artesanatos Amigurian, mas se pesquisar só Amigurian também vocês encontram. Lá vai ter muito conteúdo gratuito de todos esses nichos aí que eu falei. Tem amigurumis gratuitos, tem bolsas, tem vestuários, crochê, tricô, tem de tudo. Então vale a pena dar uma olhadinha lá também. E lá no meu site, que é www.amigurian.com.br, vocês encontram várias apostilas de amigurumi gratuitas também. Tem umas 9 já, pelo menos. E tudo feito com muito, muito carinho para vocês. Fer, muito obrigado pelo convite. Como eu falei, foi uma honra de verdade. Fazia um tempão que eu queria poder conversar pessoalmente, assim, com você, né? Mesmo que virtual, mas pessoalmente. Sim. E foi um prazer mesmo, adorei. Que demais, queria deixar as portas abertas aqui pra você voltar. Acho que a gente tem assunto pra caramba pra poder falar, né? Tem sim. E os recados da semana! Estamos aqui mais uma vez na luta. Pois é. Hoje não é sexta. Antecipando! Hoje é quinta-feira! Olha aí, Atila. chegamos nesse dia mágico aí, consegui fazer 2 dias antes, olha aí. Nem acredito que eu vou terminar o episódio com antecedência, gente. Alegria. Que orgulho da minha pessoa. Ousadia e alegria. Estamos aqui pensando em maneiras de otimizar várias coisas, porque, né, gravar de sábado pro negócio sair na segunda não tá dando, né? Ou domingo, pro caso das pé de mesa, né? Exato, exatamente. Sai domingo pra quem é pé de mesa, ou seja, eu termino de editar no sábado, já vai direto pra elas, praticamente. É isso aí, então. Elas pegam um negócio quente, o pão que saiu do forno, elas pegam. Sai do forno mesmo, assim, literalmente o negócio, assim, acabou de ser exportado, já vai direto pra elas, mas não. Isso irá mudar. Eu terei o meu final de semana em algum momento desse mundo aí. Exatamente. Dessa vida. Exatamente, um dia. Um dia. Mas enfim, vamos então ler aqui os comentários do último episódio que a gente falou sobre mídias sociais. Muito bem. Foi um episódio que foi uma aula. E vou dizer que a galera gostou muito, acalmou o coraçãozinho de muita gente. Aí sabendo sim. que ninguém é obrigado a nada, né? Exatamente. Ninguém é obrigado a nada nessa vida. Bom, vamos lá então ler o primeiro comentário aqui da Yumi Queiroz. Ela falou o seguinte: ai, que episódio gostoso demais. Tenho acompanhado alguns perfis que estão realmente cansados dos gurus do sucesso e das fórmulas mágicas. E apesar do artesanato ser um hobby pra mim, esses perfis me incomodam bastante. Sim. Que bom que existe esse cast pra dizer: ninguém tem que nada. Exatamente. Mas precisamos sim saber nossos objetivos antes de tudo. Beijo, seus lindos. Olha aí, um pra você, um pra Xuxa, pra você, um pra Xuxa, pra Sasha e um pra, especialmente pra minha mãe e pra você. Exatamente. Um pra minha mãe, pro meu pai, um pra Xuxa, um pra Sasha. Muito bom. A gente só tá entregando a idade. Isso é coisa de velho. Você sabe que isso é coisa de velho exato. também, né? Isso é coisa de idosos como nós. Estamos entregando a nossa idade, que na época não tinha nem a Sasha quando a gente assistia a Xuxa, hein? Vamos combinar. É igual quando minha mãe falava do Chacrinha, sabe? Que é uma coisa, que porra de Chacrinha, eu sei lá quem é Chacrinha, né? É a mesma coisa. A gente falando da Xuxa agora. Exatamente, é a mesmíssima coisa. Comentário então da Gabriele Atelier Enovelada. O que seria enovelada? É uma novela? Não, tô brincando, eu tô zoando. Tá bom. Oi Fê, oi Átila, um beijo para todas as pé de mesa. Ela começa mandando como se fosse um tchau já, né? Um beijo pra... Isso é no final, né, gente? Pera aí, vamos ter ordem nisso. Tudo bem. Ela começou mandando um beijo aqui, já aproveitando. Justo. Né? Adorei o episódio. Tô aqui comentando em todas as plataformas pra ajudar no engajamento. Muito
Muito bem, Gabriela. A gente agradece muito demais bem. essa sua boa vontade toda aí. Fiquei muito tranquila ao ouvir o episódio, pois tirou um peso das minhas costas. Realmente, com a CLT e o crochê fica complicado perder tempo planejando o post. É isso aí. Saber que posso postar menos desde que seja de qualidade acalma meu coraçãozinho, o meu kokorô em japonês, pra quem não sabe. Ok. E também fiquei feliz em saber que estou no caminho certo, pois uma das primeiras coisas que eu fiz quando criei o ateliê foi colocar no Google. Isso é maravilhoso que você fez, é muito útil. Exato. Ninguém usa outra forma a não ser buscar no Google para saber se um estabelecimento existe. Ela termina dizendo aqui, muito obrigada por mais essa dose de conhecimento. Um beijão e até mais! Muito bom, gente. Muito Essa bom. coisa do Google aí, muito bom. Parabéns aí, Gabriele, por ter feito. E você, Átila, me conta como é que você organiza os seus posts. Você faz como? Muito bem. Eu faço o seguinte. Quando eu já tenho uma foto da miniatura de antemão, agora que eu tô fazendo uns vídeos... Aliás, fazer vídeo, nossa, deu um boom no meu Instagram. Cara, eu ganhei uns 600 inscritos. Uau! Sério, foi inacreditável, assim. Mas enfim, eu organizo eles da seguinte forma. Se for pra fazer as imagens e eu já tiver, eu posto lá pelo estúdio de criação do Facebook/Instagram. Boa. E deixo ela agendado pra cair sempre no mesmo dia, né? Pra pessoa saber que naquele dia vai ter post. É claro que ninguém fica monitorando quando vai ter um post. Meio ilusão achar isso. Mas eu deixo só pra eu me organizar mesmo, Não, sabe? porque aí você também mantém uma regularidade, né? Em vez de Isso, você manter uma sabe regularidade. que todo dia tal, você vai postar, em vez de você ficar aleatoriamente imaginando que dia que você vai fazer, né? Exatamente. Mas aí se eu não tenho, por exemplo, vamos supor, passou uma semana, eu não postei nada porque eu não terminei de pintar a miniatura ainda. Aí eu posto quando deu e boa, né? Fazer o quê? Bom, Sei tá lá, certo. vida. Isso aí, ninguém é E obrigado. agora eu tô fazendo o lance dos vídeos que tá me dando um retorno muito bom. Eu fiz até uma publicidade paga com esse vídeo que deu o retorno inacreditável pra mim, que eu nunca tinha visto antes. Eu gastei R$60 e consegui 600 inscritos. Uau, muito bem. Eu acho que viralizou o vídeo e ele foi... Sabe aqueles que vão na home do Instagram? Eu acho que foi pra home, porque é muito fora do padrão o tanto de view que deu aí. A gente sabe que a gente tem ouvido bastante, a gente sabe que essa coisa de fazer vídeos pro Instagram funciona, entrega melhor, né? Tá Sei lá, bombando. seja Reels ou seja IGTV até, eles realmente entregam melhor do que fotos. Mas dá trabalho, né? Vamos combinar que vídeo é sempre mais trabalhoso do que foto, Dá trabalho. né? No meu caso, não, porque eu já tenho esses vídeos normais no YouTube, então meu olha trabalho é só. colocar no formato quadrado pra Sim. pôr no Instagram. E eu coloquei a meta de sempre fazer menos que 1 minuto pra aparecer ele inteiro na timeline sem corte. Então eu faço um vídeo de 59 Boa. segundos, cortando os pedaços bem rapidinho assim, tudo bem ágil, pra mostrar o progresso rápido. Eu fiz o teste com texto, em inglês, obviamente, e sem texto. Sem texto é melhor, porque daí menos trabalho Boa. e não precisa. A pessoa olhando, ela sabe. Olha só. E aí tá dando um retorno legal. Gente, que orgulho ser uma pessoa organizada, então, hein? Agora eu tô mais... Como eu tenho muito conteúdo já de vídeo pronto pra ser usado, então é mais fácil de eu fazer antes e agendar, entendeu? Aí eu tô deixando um dia agendado. Eu tô fazendo basicamente 2 posts. Um pra a foto na miniatura que eu pintei no domingo passado, que esse eu agendo pra quarta ou quinta, sei lá, enfim, algum desses dias aí. Acho que quinta. E o que vai vir na terça, que é o vídeo que eu tô pegando de conteúdo que eu já tenho. Uma hora vai acabar, mas eu também não tô parando, então vai demorar, né? Porque eu crio vídeo novo sempre. Sim, Mas eu sei que uma hora vai acabar, e aí quando acabar eu, sei lá, aumento o espaçamento, sei lá. Muito bom, que orgulho. Eu nem vou falar das minhas aqui, porque é uma vergonha. Vamos continuar aqui pro próximo comentário, que é melhor. Vamos lá então. Vamos lá, mais um comentário aqui da Paty Colombo. Ela fala o seguinte: obrigada por esse cast. Qualidade é sempre melhor que quantidade e a gente não deveria se bater tanto por não postar 5 vezes por semana, fazer 3 reels, stories todo dia. Se a gente fizesse isso, que hora que ia sobrar pra gente realmente crochetar? Exatamente, porque agendar post dá trabalho, não é automático, então a gente também tem que conseguir... Na verdade, gente, o segredo da vida é o equilíbrio, né? Porque se você faz demais uma coisa, de menos a outra, alguma coisa ali vai ficar perdendo. Se você fica preocupado demais com suas mídias sociais, como é que você vai fazer o teu próprio trabalho, né? No final das contas. Eu, sinceramente, acho que um post por semana é muito tranquilo, assim. Não precisa ser muito mais, não precisa fritar tanto. Mesmo porque tem um stories que você pode postar umas bobajadas mais tranquila, mais leve lá. Sim. Né?
Ou às vezes link de vídeo, no caso que eu faço, ou sei lá, você mostra alguma coisa, sei lá, o seu cachorro comeu a minha miniatura. Eu posto no Stories essas coisas. Que no caso do Átila acontece bastante, as cachorras dele. Elas comeram minha meia ontem, coitada, ela vomitou durante a noite. Uma meia inteira. Aliás, esses dias aí no grupo lá do Telegram a gente tava falando justamente sobre isso. Alguém tava comentando também que o cachorro comeu a mesa de não sei das quantas. Falei, Jesus amado. Cachorro posta nos triste. stories. Posta nos stories. Tudo isso aí. É sim, eu acho que dá view, é legal, o pessoal gosta de ver. E quando acontece essas coisas é engraçado também. Enfim, acho que dá um buzz. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada aí pelos comentários. Não esqueçam de mandar e-mail pra onde, Átila? Para o podcastentrelaçadas@gmail.com. Mande e-mail, comente no Instagram, no YouTube, quando sair também. Boa. Pode comentar lá no chat das pé de mesa também, se você for uma pé de mesa. Se não, pode se tornar uma também. Exatamente. É isso, gente. A gente se vê semana que vem. Semana que vem estaremos aqui nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Isso também é coisa de velho. Também. Então, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Beijo, gente. Até segunda. Pronto. Eu tenho que puxar meu microfone, né? Se eu não puxar meu microfone, Ajuda. É de bom gosto. Ajuda. É de bom gravar com o gosto. microfone, né? Precisa, Eu ia né? gravar com o microfone Tem lá esse longe, detalhe ia aí, ficar tem esse muito bom. detalhe. Tem um detalhe. Adorei o episódio. Eu Tô acho. aqui comentando. Peraí. Você vai ver? Dá um minuto. Eu acho que Beijo. esse Oi Fê, Oi Átila e um beijo pra todas as pés de mesa que eu falei, na verdade, é do comentário da Gabriela. Deixa eu só confirmar. Eu acho que eu copiei errado. Dá um segundo. Tá, esse trabalho aí mal feito. É, exatamente isso. Então, peraí, ó. Você começa assim. Oi Fê, Oi Átila, um beijo pra todas as pés de mesa. E aí você continua. Ignora isso. Tô sendo aí. sabotado ao vivo, gente. Desculpe. O meu celular resolveu falar. Fica Celular? Eu também. Que ódio. Às vezes o Google vem falar. Que intrometido, caramba. Odeio esse negócio. Desculpe, eu não entendi. Não Ela tem que falou. entender!